Quando se lê o livro do profeta Daniel, algumas perguntas costumam ser suscitadas. Uma delas é: o que foi ensinado a Daniel e seus companheiros durante os 3 anos de sua formação em Babilônia? Outra pergunta: foi ensinado a Daniel magia e astrologia? Sobre que áreas do conhecimento o rei Nabucodonosor lhes fez perguntas? O que deveria ser ensinado aos jovens hebreus? O texto bíblico esclarece o que o rei Nabucodonosor queria que os jovens aprendessem. Está escrito: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel 1, versos 3 e 4. A cultura e a língua dos caldeus deveriam ser ensinadas a esses jovens. Era este o propósito do rei Nabucodonosor. Mas o que fazia parte da cultura dos caldeus que esses jovens precisavam aprender? Qual era a língua dos caldeus? O termo caldeus, do acadiano caldu, designava os membros de uma tribo de arameus que, primeiramente, se estabeleceram na Baixa Mesopotâmia e que assumiram o governo de Babilônia quando Nabopolassar fundou a dinastia neobabilônica. O termo também se aplicava a uma classe de eruditos que servia na corte do rei da Babilônia. Esses eram os principais astrônomos da época. Esses sábios eram especialistas em ciências exatas como matemática. Alguns desses sábios incluíam em seu currículo algumas ciências ocultas, como magia e astrologia. Documentos antigos revelam que os babilônios eram mestres em matemática e astronomia e eram hábeis construtores. Sobre a cultura e a língua dos caldeus, os comentaristas se dividem. Os pais da igreja interpretavam essa frase como um estudo da língua e da literatura aramaica. O fato de grande parte do livro de Daniel ter sido escrito em aramaico indica que provavelmente Daniel tenha se tornado especialista neste idioma. E isto pode ter acontecido durante sua educação formal em Babilônia. Contudo, os comentaristas modernos tendem a interpretar esta frase como o conhecimento científico e linguístico dos caldeus. Todos os escritos científicos dessa época foram feitos em tabletes de barro com escrita cuneiforme, na língua babilônica. Portanto, a cultura e a língua dos caldeus incluíam um treinamento na língua e na escrita clássica do país, isto é, no idioma babilônico e na escrita cuneiforme, além do aramaico coloquial. Ser especialista na escrita cuneiforme, com suas centenas de caracteres, não era nada fácil. Contudo, uma boa bagagem educacional e habilidade para aprender um novo idioma eram considerados pré-requisitos desejáveis para a admissão na escola real de futuros cortesãos. Uma outra possível matéria pode ter sido ensinada aos jovens hebreus era a decifração de enigmas, já que este era o entretenimento favorito nas cortes do Oriente. Concluímos que, provavelmente, a educação de Daniel e seus companheiros foi em matemática, astronomia e estudos linguísticos, ciências que eram fundamentais para quem ocupava um cargo como oficial do maior império da época. Sobre o que Nabucodonosor lhes fez perguntas? Está escrito: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel 1, verso 20. A expressão 10 vezes mais não deve ser entendida quantitativamente, ou seja, na prova aplicada por Nabucodonosor, Daniel e seus companheiros tiraram 10 e os demais 1. A expressão 10 vezes mais era uma força de expressão que servia para indicar o quanto uma pessoa em um campo específico do saber era superior a outra. Equivale a alguns termos que usamos, como por exemplo, sabe tudo ou não sabe nada,
para expressar o quanto uma pessoa é culta e a outra é ignorante sobre um assunto. É um erro pensar que o fato de Daniel e seus companheiros terem sido considerados 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores que havia em Babilônia ter sido a eles ensinado a praticar magias e encantamentos. Daniel e seus companheiros não eram astrólogos, embora fosse muito comum astrônomos, com base no conhecimento da posição dos astros no céu, tentasse adivinhar o futuro, prever tragédias, futuros eclipses, e muitos tentavam adivinhar o destino das pessoas, prática esta que conhecemos hoje por astrologia. Assim como na Idade Média muitos astrônomos se tornavam astrólogos, em Babilônia os magos, encantadores e astrólogos eram pessoas versadas no conhecimento científico da época, e esses, que acrescentavam ao seu currículo acadêmico essas ciências ocultas, ocupavam posição de destaque nas cortes do Oriente, atuando como conselheiros dos reis, fazendo previsões quanto ao futuro e interpretando sonhos. O fato dos astrólogos, magos e encantadores terem sido consultados primeiramente por Nabucodonosor por ocasião do sonho que teve é uma forte indicação de que a Daniel não foi ensinada essas ciências ocultas e ele não estava no grupo dos sábios que dominavam essas ciências ocultas. Então concluímos que as perguntas feitas por Nabucodonosor a Daniel fora provavelmente no campo da matemática, astronomia e conhecimentos linguísticos. Nessas ciências, Daniel e seus companheiros estavam muito acima desses grandes homens que ocupavam posições de destaque na corte babilônica. Se este vídeo foi importante para você, se inscreva no canal, toque no sino para receber notificações de vídeos novos, comente e faça sugestões de vídeos novos. Compartilhe os nossos vídeos. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.